claque. Fala galera, então olha só, estamos aqui no nosso terceiro bloco, continuando, e vocês estão vendo que eu estou intercalando alguns assuntos importantíssimos. Então a gente já pegou aí a parte de transitividade, já pegou regência, já pegou tipos de predicado, já pegou a parte de compreensão e interpretação. Agora a gente vai pegar aqui uma questãozinha de crase, que com certeza deve cair no teu concurso. Aliás, eu botei um com certeza, então com certeza vai cair, né? Crase é aquela questão que é tiro e queda. E normalmente o candidato se desespera, mas é uma questão muito fácil, então não posso dar mole. Se liga só. Primeira coisa é definir o que de fato é crase. Então, eu pergunto a vocês, como é que é o nome desse camaradinha que está aqui em cima do A? É crase? Não, não é crase. Não dá esse mole, tá? O nome desse camaradinha aqui em cima do A é acento grave, indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. Agora, para provar que aquilo dali não pode ser crase e sim um acento grave mesmo, eu vou mostrar um outro processo de crase. A palavra dor, como nós a conhecemos, ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi dor, até finalmente chegar a palavra dor. Neste momento, na passagem de dor para dor, teve ou não teve a fusão de duas vogais idênticas? Teve. O nome deste processo é crase. Agora, isso ali vai cair na sua prova? Nunca, jamais. A não ser que você seja da área de língua portuguesa e vai fazer uma prova para um mestrado, para um doutorado, ou então a prova para dar aula, uma prova para o magistério, em que você faça uma prova para o Estado, para a prefeitura, uma instituição federal, ou então se você vai fazer uma prova de revisor do Senado, beleza. Então você é professor de língua portuguesa? Então cuidado, pode ser que aquilo caia, porque ele quer saber se você domina o conceito mais amplo de crase, porque crase tem diversos casos, milhares, não só na língua portuguesa, como em diversas outras línguas. Ele quer saber se você domina isso. Agora, ele também quer saber se você domina o processo de variação diacrônica, ou seja, da passagem da língua durante o tempo, ok? Então aqui eu tenho que definir apenas o seguinte, que é uma fusão entre duas vogais idênticas apenas, então um princípio fonológico. Ali é uma crase pura. Agora aqui eu tenho três princípios. É fonológico também? É, afinal de contas é a fusão entre duas vogais. Mas além do princípio fonológico, eu também tenho um princípio morfológico, gramatical, pois aqui eu tenho classes gramaticais diferentes. Eu tenho uma preposição e eu tenho uma artigo. E ainda tem o terceiro e principal princípio, que é o princípio sintático. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição a e o posterior vai admitir o artigo a. Essa é a única regra de crase, pequenininha. Não dá nem uma linha num caderno grande. Ué, Cid, mas é tão simples assim? É. Por que eu erro então no dia da prova? Porque você só olha para o termo anterior. Isso significa que você tem que olhar para o anterior e para o posterior. Então tem que olhar para quem está antes do A e para quem está depois do A. Olha como é que funciona na prática. Eu boto assim, ó. Eu me refiro, pontinho, pontinho, diretorá. Eu vou olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Ah, Sidney, eu li numa gramática termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura. É quem está antes do A e quem está depois do A. Então, olha para quem está antes do A primeiro. Quem se refere a alguém. Então, o termo anterior exigiu a preposição a. Então, beleza. Exigiu a preposição a. Então, aqui eu vou olhar agora para o termo posterior, que é um substantivo feminino. Então, admite o artigo a. Se tem preposição a mais artigo a,
crase A. Agora, Cisne, eu tenho dificuldade de fazer esse processo aí. O que eu posso fazer? Você vai fazer um macete que a sua professora te ensinou na época do ensino fundamental. Eu hoje só vou mostrar que nunca foi macete. Sempre foi a constatação da regra geral. Se liga só. Eu vou pegar diretora e vou trocar por diretor. Então, como é que vai ficar? Eu me refiro, pontinho, pontinho, diretor. Então, vamos lá, vamos completar. Eu me refiro ao diretor. O que é o ao? É a preposição a mais o artigo o. Este a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. E este o é o artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo o? Porque o termo posterior é masculino, então obviamente a gente usa o artigo masculino. Na hora que eu botar o substantivo feminino, eu vou ter que usar o artigo a, que é o artigo feminino. É por isso que a gente fala que a crase ocorre diante de substantivos femininos, que são substantivos que admitem os artigos femininos, a e as. Então e o tal do as craseado? É a mesma coisa, ó. O a craseado, para eu ter certeza se é craseado de fato, eu troco pelo masculino e boto o ao. Então, resumo da ópera. Ficou na dúvida se tem crase ou não tem crase? Troca o termo feminino pelo masculino, ficou ao, você tem crase. E se não ficar o ao? Então não tem crase. E se ficar só o a? É só uma preposição. Se ficar só o o? É só um artigo. Agora, esse as craseado, ele é a fusão do a preposição com o as artigo. Então, a única diferença entre o a craseado e o as craseado é o termo feminino que aparece depois. No a craseado, o termo feminino está no singular. No as craseado, o termo feminino está no plural. Então, ali, se ao invés de diretora, eu tivesse colocado diretoras, bastaria eu trocar por diretores. E aí, como é que ficaria? Eu me refiro aos diretores. Então, eu me refiro às craseado diretoras. Resumo da obra. Estou com dúvida se tem crase ou não, troco o feminino pelo masculino, deu ao, tem crase no singular, deu aos, tem crase no plural. Aqui a gente fez um caso de regência verbal, mas pode ser com regência nominal também. Quer ver? Vou botar um aqui, ó. Sou favorável, pontinho, pontinho, aluna. Olha o termo anterior, olha o termo posterior. Termo anterior, quem é favorável a alguém. Então, o termo anterior, o adjetivo favorável, exigiu a preposição a. Agora, aluna, é ou não é um substantivo feminino? Então, admite o artigo a. Então, se tem preposição mais artigo, tem crase. Cisne, fiquei na dúvida. Então, troca o feminino pelo masculino. Pega aqui a aluna e troca por aluno. E vai ficar, sou favorável ao aluno. Sou favorável ao aluno. Se tem ao, tem preposição mais artigo, portanto tem o quê? Crase. Então é assim, é fácil deste jeito, ok? Então, se você não viu tudo de crase, não vai ver agora. Agora, se você já fez o curso, você viu tudo de crase. Se você quer aprender mais sobre crase e você só está fazendo esse curso de exercício, então vai fazer depois com o calmo de teoria completa, tá? Porque não dá para a gente ficar trabalhando toda a teoria da crase. Mas o conceito básico está aqui. Vamos ver se funciona ou não funciona na questão. Então, acompanha aqui comigo, ó. A ciência produz resultados passo a passo. É um caso aí que a gente tem para estudar. Quando eu tenho expressões com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas, a gente não tem crase. Exemplos: cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo, frente a frente. Este a vai ser apenas uma preposição. Então aqui eu vou botar um a, que é apenas uma preposição. Esse é um caso já cristalizado na gramática. Ué, mas por que, Cisne? Eu vou te explicar. Não são expressões com palavras repetidas? Ali, se elas são repetidas, elas têm uma igual relevância. Elas são
similares, né? São a mesma coisa, têm a mesma função. Então, neste momento, eu traço um paralelo entre elas. O que acontecer diante da primeira palavra vai ter de acontecer diante da segunda e pronto, e acabou. Agora, olha para a primeira palavra. O que tem antes da primeira palavra? Nada. Quando eu tenho a expressão com palavra repetida, cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo, não tem nada antes. Então, se não tem nada antes, é porque não tem artigo. Se não tem artigo diante do primeiro elemento, não tem artigo diante do segundo elemento. Então, aquele A ali vai ser apenas uma preposição, pois não tem artigo, não tem crase. Agora, por que eu sei que é preposição? Porque está ligando duas palavras, tranquilo? Por isso é uma preposição. Ok? Agora, se porventura perguntar a função sintática de toda a expressão, pode ter certeza que é um adjunto adverbial modal. Ó, produziu resultados passo a passo. Foi o modo como fez. É um adjunto adverbial modal. Rubens Barrichello ficou lado a lado com Sebastian Vettel. Adjunto adverbial modal. A vítima ficou frente a frente com o assaltante. Adjunto adverbial modal. Ok? Mas, resumindo, expressões com palavras repetidas não tem crase. Como se fosse um quebra-cabeça a ser devidamente montado. Então, beleza. Eu vou botar o A aqui. Só que olha só o que apareceu aqui depois. Foi o verbo ser. Aqui, gramaticalmente, eu tenho um verbo. É palavra feminina? Não. Verbo não tem distinção de gênero. Não tem um verbo que eu uso para o homem, não tem um verbo que eu uso para a mulher. Então, se não tem isso, se não tem distinção de gênero, o que não tem diante de verbo? Não tem artigo. E se não tem artigo nunca diante de um verbo, nunca terá crase diante de um verbo. Este A aqui vai ser sempre apenas uma preposição. Ok? Agora vamos adiante, ó. A ser devidamente montado para chegar-se à confirmação de uma hipótese qualquer. Quem chega, chega a algum lugar. Termo anterior está exigindo a preposição a. O posterior é um substantivo feminino, a confirmação. Então, eu sei que tem crase. Sidney, não tive certeza do que eu estava fazendo. Fiquei na dúvida. Então, o que você faz? Você pega o termo feminino que está depois do a e troca por um termo masculino. Se ele está confirmação, sei lá, coloca objetivo. Vai ficar chegar-se ao objetivo. Então, se tem ao, tem crase. Então, a gente matou. Ó, o primeiro não tem, o segundo não tem e o terceiro tem. Então, gabarito, letra B de bola. Pode marcar aí, ok? Agora, a gente vai para a 10ª questão. 10ª questão está assim, ó. Olha só que questão maliciosa, ó. Tá assim, ó, no período é muito comum que um único esquema de incentivos inclua as 3 variedades. A segunda oração, que está sublinhada, exerce a função de, aí olha as opções, sujeito da oração principal, adjunta de nominal de comum, objeto direto da oração principal e complemento nominal de comum. Quem é que está encabeçando a subordinada? É o que? Aí se liga. Eu mencionei hoje, mas vou ter que falar de novo. Ó. O que ele é perigoso porque ele encabeça a oração subordinada substantiva, ele encabeça a oração subordinada adjetiva e ele encabeça a oração subordinada adverbial. Hoje a gente viu como é que funcionava a adverbial. O que aparece é uma conjunção subordinativa adverbial. Na verdade, em provas, o camarada poderia trabalhar quaisquer uma das 9 conjunções, mas, para nossa sorte, sempre trabalha a consecutiva, que é aquela identificada quando o termo anterior, na verdade, quando a oração anterior tem o quê? Um elemento intensificador. É por isso que é muito comum em provas a confusão da substantiva com a adjetiva, porque é muito comum a confusão da conjunção integrante com o pronome relativo. Então, se liga só. O que encabeça a oração subordinada substantiva, gramaticalmente é uma conjunção integrante. O que encabeça a oração subordinada adjetiva, gramaticalmente é um pronome relativo. E o que encabeça a oração subordinada adverbial, gramaticalmente é uma conjunção subordinativa adverbial. Nós vimos que na tradição das provas é comum ser a conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Pronto. Então, o perigo está aqui, ó, nessas outras duas. Mas antes, eu vou, na verdade, dizer
só em relação a essa questão que a gente está fazendo. Ela perguntou a função sintática da oração subordinada. E aí se liga só. Aqui, gramaticalmente, eu quero que vocês entendam isso. Tem a função gramatical, tem a função sintática. Gramaticalmente, a oração subordinada adverbial, obviamente, vai funcionar como um advérbio, a adjetiva vai funcionar como um adjetivo e a substantiva vai funcionar como um substantivo. Agora, sintaticamente, a oração subordinada adverbial sempre vai ter função sintática de adjunto adverbial. Sempre. A oração subordinada adjetiva sempre vai ter a função de adjunto adnominal. Agora, a oração subordinada substantiva pode ter 6 funções. Pode funcionar como sujeito, pode funcionar como objeto direto, como complemento nominal, como aposto, como objeto indireto e como predicativo. Então, a oração subordinada substantiva pode ter 6 funções sintáticas, tá? A princípio. Agora, vamos lá. Vou mostrar a diferença da adjetiva para a substantiva para você perceber facilmente, ó. Eu boto assim, ó. Desejo que vocês sejam aprovados. E na outra eu boto assim, ó, o aluno que estuda conquista boas notas. Rapidamente, onde é que eu separo a oração subordinada da oração principal? No que? Aí eu vou botar frase 1, frase 2. Na frase 1, desejo que. Já tem verbo aqui? Já. Então, aqui é a oração principal e tudo isso daqui vai ser a oração subordinada. Agora, vamos fazer na segunda frase. O aluno que. Separei. Já tem verbo aqui? Não. Não tem verbo. Então, não posso chamar de oração. É uma estrutura nominal apenas. Ué, então o que aconteceu? Aconteceu que a oração subordinada ficou no meio da principal. E como é que eu vou fazer para saber quem é o verbo da principal ou da subordinada? É fácil. O verbo que está depois do que, o primeiro depois do que, é o verbo da subordinada. A partir do segundo, já é o verbo da principal. Então, o aluno conquista boas notas, tudo isso vai ser a oração principal. E que estuda vai ser a oração subordinada. Então, vamos lá. Eu falei a vocês que na hora que eu separo, o primeiro movimento que eu faço é procurar o intensificador. Vocês vão ver que aqui não tem intensificador. Se tivesse, eu já diria que é uma oração subordinada adverbial consecutiva, que é aquela que indica consequência. Mas não tem. Então, agora eu vou ver se é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Para nossa sorte, o pronome relativo difere muito da conjunção integrante, porque ele faz sempre referência a um termo anterior. Na escola, a gente aprende um macete, que é substituir o que por o qual a qual. Eu, particularmente, não gosto, porque se você faz isso com uma criança de 11 anos e dá 30 frases para ele, pede para substituir por o qual ou a qual, ele vai conseguir sempre. Então, caramba, se não funciona com ele, talvez não funcione com alguém que está afastado da escola há muito tempo. Então, o melhor macete que tem é pegar o que e toda a oração a qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. Neste momento, eu mato que o que é uma conjunção integrante e que a oração é subordinada substantiva. Então, olha aqui. Desejo que vocês sejam aprovados. Dá ou não dá para eu dizer desejo isso? Dá, claro que dá. Então, dá para eu pegar a oração toda e trocar pela palavra isso. Neste momento, eu matei que o que é uma conjunção integrante e matei que a gente está diante de uma oração subordinada substantiva. Eu matei isso. Agora, se é uma oração subordinada substantiva e o camarada quer a função sintática, nós temos 6 possibilidades. Aí, como é que eu faço? Eu não já troquei. Não só está faltando a função sintática disso daqui, eu vou ver a quem esse termo está ligado. Está ligado a quem? Está ligado ao verbo desejar. E nesse contexto, quem deseja, deseja alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto, que pede um objeto
direto. Então aqui eu tenho uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Eu sei que o nome é assustador, mas no final das contas é apenas um objeto direto. Tanto é que eu posso chamar de objeto direto oracional, porque é um objeto direto que tem um verbo, que tem uma oração. Agora, se você ainda não se sentir seguro de fazer como eu fiz aqui agora, você pode fazer assim, ó. Você pode simplesmente pegar de fato a oração toda e substituir pela palavra isso. Na hora que você faz essa substituição, você não mata que é uma oração subordinada, substantiva, não fica faltando apenas a função sintática. Então você vai ver a função sintática que a palavra isso está exercendo agora nessa função. Como é que a gente faz a análise sintática? Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e o resto eu complemento. Aqui, ó, quem é que deseja? Eu. Então já sei quem é o sujeito, já sei quem é o verbo, já sei quem é o sujeito. E nesse contexto, quem deseja, deseja alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto que pede o quê? Um objeto direto. Viu como é que é fácil? É tranquilo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, olha a próxima. O aluno que estuda conquista boas notas. Tenta pegar esse que estuda e substituir pela palavra isso, para ver se vai ser legal. Ó, o aluno isso conquista boas notas. Porra, não é legal, né? Então eu já matei que não é conjunção integrante, eu já matei que é pronome relativo. E para você ter certeza de fato que é um pronome relativo, pergunta aqui para o verbo: quem é que estuda? O aluno. Então, tá ou não está fazendo referência ao termo anterior? Tá. Então, este que é um pronome relativo e eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva, ela pode ser restritiva ou explicativa. Quando ela é restritiva? Quando não tem a vírgula. Quando ela é explicativa? Quando tem a vírgula. Agora, vamos entender por quê. Quando eu digo o aluno que estuda conquista boas notas, pensa comigo, é qualquer aluno que conquista boas notas? Não, é somente aquele que estuda. Então eu estou limitando, eu estou restringindo, eu estou especificando. Então neste caso aqui que teve uma restrição, eu não boto a vírgula. E por que eu não boto a vírgula? Porque essa estrutura é de suma importância para o entendimento da frase como um todo. Quer ver? Não dá para ser retirada. Não dá para eu simplesmente chegar do nada e falar o aluno conquista boas notas. Não faz o menor sentido. Você vai me perguntar, ué, que aluno, Sidney? Pô, tá maluco? Não é todo aluno, não. É assim que vai acontecer. Então, por isso, não tem vírgula. É por isso que eu vou chamar de oração subordinada adjetiva restritiva. Na sua prova, vai ser muito mais fácil. É só olhar. Não tem vírgula restritiva, tem vírgula explicativa. Você não vai precisar ter esse conhecimento todo. É bom ter. Vai que ele faz uma questão de interpretação em cima desse processo. É bom ter. Agora, e se perguntarem a função sintática da oração subordinada adjetiva? Vai ser sempre adjunto, adnominal. Aproveitando que a gente está aqui, vamos ver uma explicativa. Eu boto assim, ó. Capitu, que é uma personagem machadiana, tem olhos de ressaca. Olha a oração principal. Capitu tem olhos de ressaca. Faz sentido sozinha, não faz? Já é completamente diferente da outra. Agora, a gente que tem um conhecimento de mundo, que já ouviu falar da Capitu, coisa e tal, que é uma personagem do Dom Casmurro. Vamos definir logo o que são olhos de ressaca, para não ter nenhuma dúvida futuramente. Não é um olho de quem está doidão, não, de quem fumou maconha, de quem está com sono, não. Ressaca ali é uma analogia à ressaca do mar, que fica violento, né? O mar fica violento em dias de ressaca. Então o olhar da Capitu era um olhar forte, era um olhar que penetrava, era um olhar que dominava, era isso, tá? Agora vamos lá, faria sentido eu dizer Capitu, isso tem olhos de ressaca? Não, então já matei que é um pronome relativo. Para ter certeza, ó, quem é uma personagem machadiana? Capitu. Então faz referência ao termo anterior. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula ou não? Tem. Então, opa, é explicativa. E por que tem vírgula? Porque, na verdade, todo termo meramente explicativo na língua portuguesa vem entre vírgulas, porque ele pode ser retirado. Ele não é de suma importância para o entendimento da frase como um todo. E, de fato,
a Capitu é ou não é uma personagem machadiana? É, então não estou limitando nada, não estou restringindo, eu estou apenas explicando, ok? Tranquilo ou não tranquilo? Só que é o seguinte, neste momento, pode ser que o camarada destaque esta oração e pergunte qual é a sua função sintática, te induzindo a responder aposto, porque está entre vírgulas. Mas olha, hoje mesmo a gente já definiu, quando é função de adjetivo, não pode ser aposto. Aposto é função de substantivo. Tanto é que, aposto é função da oração subordinada substantiva. Aqui, como é uma adjetiva, só pode ser um adjunto adnominal. Então, eu defino com certeza absoluta. Oração adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, não importa. A função sintática sempre será adjunto adnominal. Ok? Beleza. Então, agora a gente volta para a nossa questãozinha aqui, É muito comum que um único esquema de incentivos inclua as três variedades. É muito comum que, separei. Tem algum intensificador aqui? Tem as palavras tanto, tal, tão, tamanho? Não tem. Não tem. Então, já sei que ali não vai ter função de adjunto adverbial, porque não vai ser uma oração subordinada adverbial. Agora, a gente vai ver se este que é um pronome relativo, e ali vai ter uma função de adjunto adnominal, ou se é uma conjunção integrante, e aí a gente vai ter que avaliar para ver se é uma daquelas 6 funções que eu falei para vocês. Vamos lá. Faz ou não faz sentido eu dizer é muito comum isso? Isso é muito comum. Claro que faz. Então, este aqui é uma conjunção integrante. Então fudeu, né, Sidney? Nós temos aí 6 análises, né? Nós temos 6 análises. Mas lembra que eu falei? Está com dificuldade? Troca de fato. Eu posso ou não posso dizer isso é muito comum? Ou então, é muito comum isso. Tanto faz, não faz? Agora, vamos perguntar o verbo aqui. Vamos fazer análise. O que é muito comum? Isso. Opa, então está funcionando como o quê? Como sujeito. Se a gente fosse classificar, a gente diria que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Esse nomezinho aí feio, horroroso. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas no final das contas é um mero sujeito. De quem? Da oração principal. Então, o gabarito da questão 10, letra A, sujeito da oração principal, ok? Então, vamos adiante agora, vamos para a questão 11. Questão 11 está assim, assinale a opção que completa corretamente as lacunas. Aqui ele vai trabalhar alguns aspectos ortográficos que caem muito na prova, muito. Olha só, aqui ele bota onde ou aonde você mora, onde ou aonde você foi morar. Faz uma brincadeira com a música do Cidade Negra, né? Que o Tony Garrido coloca na música. Aonde você mora, aonde você foi morar. Agora eu sei, né? Eu acho que era assim, né? Então se liga só. Aqui, galera, eu aprendo na escola o seguinte: a distinção entre o onde e o aonde. Nós aprendemos que os dois indicam o quê? Lugar. Beleza? Só que o que a gente aprende? A gente aprende que o onde é estático e que o aonde indica o quê? Movimento. Mas se eu falar apenas isso para o meu aluno, pode ser que ele se dê mal, porque ele vai pensar nos verbos que indicam movimento, obviamente. Se é estático, é um verbo que é estático. Se indica movimento, foi o verbo que indicou o movimento. Então ele vai pensar em verbo correr. Correr indica movimento. Ele vai dizer aonde corri e vai errar. Dançar, dançar indica o quê? Movimento. E ele vai dizer aonde dancei e vai o quê? Vai errar. Na verdade, este a é uma preposição que indica mais do que um movimento, indica um deslocamento. Mas eu preciso saber isso? Preciso nada, preciso saber não. Eu preciso, na verdade, saber regência. Eu preciso ver se o verbo pede ou não pede a preposição a. Então, bota assim, o bairro, pontinho, pontinho, moro, é perigoso. Por
porque eu moro no Rio de Janeiro, qualquer bairro é perigoso. Aqui, ó, o bairro pontinho, pontinho, irei, é perigoso. Vamos lá. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para o verbo, para ver se ele pede ou não pede a preposição a. Olha aqui, o bairro, pontinho, pontinho, moro. Opa, aqui já caberia o onde, porque está fazendo referência ao quê? A lugar. Mas eu posso começar, basta ser uma alusão a lugar, eu posso começar com a palavra onde. Só que olha o verbo, quem mora, mora em. Trabalhou com a preposição em, que é uma preposição que indica a localidade, e uma localidade o quê? Estática, parada. Agora olha a próxima. O bairro onde, né, já que é o bairro, beleza, o bairro onde irei é perigoso. Opa, se eu irei a algum lugar. Então o verbo ir pede a preposição a. Então o correto é o bairro aonde irei. Vamos testar, você que está em casa, ó. É onde ou aonde nós estamos. É onde, porque se estamos em algum lugar. É onde ou aonde foram nossas amigas. É aonde, porque se foram a algum lugar. Beleza? Só que aí olha só a maldade da questão. Olha a maldade, olha a maldade. Ele bota primeiro onde você mora. Porque ele sabe que a galera fala errado no dia a dia, né? É muito comum alguém chegar para outra pessoa e falar assim, aonde você mora? Não é? Mas está errado, pois o verbo que está aqui é o verbo morar. E quem mora, mora em. Então, correto, onde você mora. Só que aí veio aquela dali que veio para estrepar a vida do peão. Porque apareceu o foi. Aí o aluno pensa assim, ué, se foi a algum lugar. De fato, se fosse apenas o verbo ir, se tivesse colocado apenas o foi, ficaria aonde você foi. Pois se foi a algum lugar. Só que aqui apareceu a locução verbal, foi morar. Quando eu tenho uma locução verbal, eu tenho o verbo principal e o verbo auxiliar.